Estamos de volta com o Clube da Bola. Rapidinho, já vou chamar a arte aí com jogos aí do final de semana. Segunda rodada do Catarinense, mas deixa... já tá na tela então aí, ó. Hoje, daqui a pouco, 4h30, lá em Brusque. Augusto Bauer tem Bruscão e Avaí. Próximo tem mais um jogo que acontece ainda hoje também, daí um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Figueirense pega o Hercílio Luz, que está estreando na competição, não atuou na primeira rodada. Daí os outros jogos, os outros 4 jogos são amanhã. 4 da tarde tem Chapecoense, estádio Josué Arnone lá em Xanxerê. O estádio ficou marcado pela trave, mas a trave já está toda organizada, podem ficar tranquilos. Depois, no mesmo horário, hein? Estádio Alfredo Crick, em Rio do Sul, tem Santa Catarina e Caravaggio. Escudo novo do Caravaggio, uma pegada europeia, né? Ficou europeu, assim, escudo europeu. Uma pegada europeia. Vamos lá, vamos pro próximo jogo. Também 4 horas, Criciúma estreia. Hercílio Luz, né? Era o jogo da primeira rodada, passou para fevereiro, também vai estrear na competição amanhã. Estádio Heriberto Wilson, lá no sul do estado, contra o Concórdia. Daí um pouquinho mais tarde, esse jogo, acho que, se eu não me engano, o próximo jogo, daí sim, ó, às 6 horas. No estádio do Barra, lá em Itajaí, o Barra encara o Joinville. Esses são os jogos do final de semana, 2 partidas hoje, 4 amanhã. Rapidinho, deixa eu só passar aqui, ó. O Edson Santana, bom Clube da Bola pra vocês. Legal, Edson. Ó, tem uma mensagem aqui pro Badá, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, ó. Manda um abraço pro Badá e diz pra ele e da nossa Chape, é o Dilceu. Dilceu tá aqui, o visual do Dilceu aqui cheio do óculos escuro. Patrícia de Itajaí, um grande abraço a todos, em especial pro Cacá Oliveira, meu vascaíno preferido. Chegando aqui a Patrícia aqui, ó, tem mais uma. Mandou uma foto, olha lá, a foto da torcida do Jack, Isis e o pai Luciano. Vê se eu consigo botar daqui a pouquinho essa foto no ar. Olá, um abraço aí pra vocês da bola. Estamos sempre acompanhando aqui em Chapecó. É o Claudino, a esposa Mari e a filha Estela. Tem mais uma? Tem mais aqui, ó. Responde aí, Alisson. Boa tarde, feras do Clube da Bola. Não gostei do Marquinhos Gabriel, ficou devendo. Ficou muito sem criatividade o meio-campo do Avaí. Zé Ricardo e João Vitor, quebra tudo, Avaí. Marquinhos do Cobrasol, responde aí. Então, pelo Avaí, o Avaí recebeu o Santa Catarina no meio da semana, venceu por 1-0 e, como eu falei, né, daqui a pouquinho, o Brusque, o Santa Catarina joga só amanhã contra o Caravaggio. Alisson, você gostou da estreia do Leão? Eu gostei, sinceramente, Mancha, não entendo. Até alguns colegas também, a gente conversa nos corredores, né, fora do ar e tenta ter um pouquinho também a respeito dessa estreia do Leão da Ilha. Muita gente enxergando de forma negativa. Eu, sinceramente, não entendo, né? A gente está vendo um primeiro jogo de uma pré-temporada que não existe. O time do Avaí, apesar de ter mantido uma base, agregou peças que ainda precisam de entrosamento. O primeiro tempo foi um pouquinho mais difícil, nitidamente ritmo de jogo para vários jogadores. O Aleph Manga, o Kleber, muito tempo inativos, né? Ficaram um período muito longo afastados aí do gramado pela questão da suspensão. Então estão recuperando esse ritmo de jogo. Eu acredito que o Avaí ainda precisa de mais tempo, de mais rodadas para demonstrar o que ele tem de potencial, pelo menos no papel, né? Nos bastidores, pelas contratações, a gente aposta que realmente vai ser um grande ano, porque foi montado um bom time, um bom elenco, só que isso tem que dar liga. Aí é o papel do Anderson Moreira, aí o melhor de cada atleta, do melhor de cada jogador, para ver dentro de campo se realmente vai trazer resultados para o Avaí. E eu não entendo esse lado negativo das pessoas enxergarem, né? Primeiro, por tudo isso que eu estou citando de temporada, ainda falta liga. E segundo, tem que valorizar o Santa Catarina. Santa Catarina fisicamente, taticamente foi muito bem no estádio da Ressacada, jogou de igual para igual, todo mundo imaginava que viria recuado, esperando o Avaí, foi um jogo equilibrado. E eu acho que foi até um jogo interessante para quem estava presente na Ressacada, que recebeu um bom público, dando indícios aí que o torcedor esqueceu 2024, realmente está dando um voto de confiança em 2025. Lógico que no segundo tempo deu uma melhorada com as modificações e aí também vale um terceiro ponto a ser destacado, que o Avaí hoje tem um leque no banco de reservas, fora de campo também para mudar o panorama de uma partida se for necessário. Foi o caso desse jogo contra o Santa Catarina. O Igor fez o gol, saiu do banco. Que entrou também no meio de campo, deu mais mobilidade, foi mais ágil do que o Barreto e o Zé Ricardo. Os dois ainda não funcionaram bem. Eles precisam definir ali quem que vai fazer essa função mais de contenção
para o outro poder pisar um pouquinho mais na área, se aproximar do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel, a exemplo do Aleph Manga e do Kleber, também na temporada passada ficou um longo período no departamento médico, precisa recuperar essa condição física, precisa também recuperar esse o melhor trabalho técnico para extrair e mostrar dentro de campo o que ele pode trazer para o Avaí. Agora, eu não enxergo dessa forma negativa, Mancha, sendo bem sincero, não vejo dessa forma negativa como muitas pessoas viram a estreia do Avaí. Legal. A gente que hoje está assistindo futebol, né, ligado no rádio, na TV, na internet, tá sempre com o celular ali e tem os grupos dos amigos, né, o grupo dos amigos que torcem para o Avaí, que torcem para o Figueira, e alguém colocou assim, ó, esse jogo pode acabar só amanhã que o gol não vai sair, vai ser 0-0. Daí, no exato momento, o Wagner Love se preparava para a entrada. Eu brinquei, cara, o Love vai entrar e quando tem amor, a coisa é diferente. Daí o gol saiu na sequência ali, ainda ficou bom lá no grupo, ainda o pessoal me elogiando. Mancha, mas o Mancha, o Wagner Love com aquele chute dele ali com calcanhar ali, não foi um bom cartão de visitas. Já deixou o torcedor apavorado. Ai, Wagner Love. Seguinte, a gente vai falar, claro, da estreia da Chape, da preparação do Criciúma, do jogo do Figueirense com o Joinville, do Caravaggio, mas vamos mudar um pouquinho o cronograma, porque já está conectado a gente, nosso entrevistado do quadro Entrevista Coletiva. O jogo mudou de data, ia ser hoje, passou para amanhã, tá tudo certo com a gente, o técnico do Marcílio Dias, Eduardo Souza, o marinheiro que jogaria, né, como eu falei, pela segunda rodada contra a Chapecoense, mas por razão da chuva, né, voltava do sul do estado, ia pegar o aeroporto aqui em Floripa, não conseguiu aí tempo em Chapecó para toda a preparação da partida. O jogo ficou para amanhã, acredito que o professor já está falando do oeste do estado, uma alegria de receber aqui, Eduardo. Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Já estamos aqui em Xanxerê desde a noite de quinta-feira, né? A princípio o jogo seria no período da tarde de hoje, então viemos 2 dias antes para recuperar da estreia, né? E a viagem, fomos pegos aí por esse acaso, né, das chuvas. A Chapecoense pediu esse adiamento, a federação atendeu e aí nós ganhamos mais um dia para trabalhar, para recuperar e chegar preparado para esse segundo jogo, essa estreia fora de casa. Professor Eduardo, não é novidade para o senhor, né, participar de uma entrevista coletiva. O quadro é mais ou menos assim, cada comentário pergunta. Vou pedir para o professor não esticar demais a resposta para a gente tentar completar 2 giros. Eu começo então com quem está você também no oeste do estado, Sérgio. Seja bem-vindo, professor Eduardo, aqui ao nosso oeste de Santa Catarina. Uma pena, né, esse imprevisto aí, porque causou prejuízo principalmente financeiro, eu diria, para a Chapecoense, que teve que ficar um dia a mais lá em Palhoça, e para o próprio Marcílio, que chegou na noite de quinta-feira. O que altera isso na programação? O que alterou isso na programação e na preparação do Marcílio Dias? Isso pode, de alguma maneira, para o Marcílio, que é o visitante, apresentar algum prejuízo técnico, além do financeiro, professor? Ou você entende que não há problema em termos técnicos esse adiamento para amanhã? Boa tarde, Badá. Como você falou, financeiramente é ruim, né? É uma diária a mais, então o clube fez um esforço para nós chegarmos 2 dias antes, né? Em termos técnicos e físicos, para esse jogo, um dia a mais de preparação e descanso, mas sim para a sequência, porque voltaremos na segunda, já temos 2 jogos simultâneos aí no meio. O futebol aconteceu um imprevisto, a federação acabou acatando a Chapecoense, que chegou ontem à noite aqui em Chapecó, mas a gente tem que estar preparado e a gente vai fazer bem o jogo. A dificuldade técnica vai ser realmente do gramado que nós vimos, né? Não é um gramado onde dá todas as condições de você ter um jogo técnico, talvez seja um jogo mais físico por essas condições. Tá certo, mais uma pergunta para o técnico do Marcílio Dias, agora lá de Criciúma, com o Renato Semensati. Passo ao Eduardo, que é lá de Votuporanga, né? Eu sou de Presidente Prudente, já fomos rivais ali de cidade na época do Paulistão, né? Eduardo, eu quero voltar um pouquinho no tempo na tua carreira. Você apareceu aqui em Santa Catarina e eu me lembro de um jogo que você foi eliminado nos pênaltis, você representando o Barra foi eliminado nos pênaltis para o Criciúma.
que foi campeão estadual, e você foi eliminado nos pênaltis, o Barra no detalhe, porque até o Felipe Matheus, que não perde pênalti aqui, desperdiçou a penalidade. E aí você saiu do Barra, foi pro Ercílio, também fez um bom trabalho e tal. Mas o que aconteceu ali? Porque não foi resultado, né, Eduardo? O seu desempenho técnico ali do time, ele foi extremamente satisfatório. Boa tarde. Foi muito satisfatória, a melhor campanha da história, né? Nós clubes emergentes, nós precisamos ter um dia a dia, uma cobrança, né? Para que a gente consiga equilibrar com as grandes forças do Estado em termos financeiros, né? Criciúma, Chapecoense, Avaí, entre outros. Então, após o campeonato, numa reunião, foi passado que alguns funcionários do clube estavam se sentindo meio pressionados em termos de cobrança e eles acabaram tendo a oportunidade de querer essa troca, né? Mas, assim, eu sou um treinador que cobro muito, sou muito bom do dia a dia de gestão, mas tem a cobrança porque nós precisamos equilibrar na parte física, equilibrar na parte de gestão, né, de cobrança nos atletas e graças a Deus os resultados têm, e o Marcílio tem dado todas as condições e quem sabe mais uma vez nós podemos repetir a campanha de chegar numa semifinal e quem sabe brigar aí por coisas maiores também dentro da competição. Eduardo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Clube da Bola. Até aproveitando esse gancho aí a respeito da meta, do objetivo do Marcílio Dias, como é que foi essa estreia contra o Brusque, esse empate no primeiro jogo? Saiu do que estava planejado? Qual é a tua avaliação desse primeiro momento? O nosso primeiro objetivo, sem dúvida, é a classificação à Série D, né? Para você, 2026 também, como o clube vai ter em 2025, né? Esse ano o campeonato diminuiu uma vaga, são 2 vagas, então a dificuldade ela aumentou, né? Nós tivemos uma estreia difícil com o Brusque é uma equipe que a base ali, os 14, 15 jogadores que ficaram são jogadores que a maioria estão lá há 2, 3 anos, principalmente o sistema defensivo, né? Veio com uma proposta de jogar bem atrás da linha da bola e explorando a velocidade dos seus extremos. Então foi um jogo equilibrado, nós tivemos uma posse maior, um último terço com mais chegada, mas tivemos a dificuldade de estar concluindo em gol e eles usaram 2 ou 3 bolas que eles também tiveram chance. Então um resultado normal, né, com uma equipe que nos últimos 5 anos chegaram a 4 finais. Então a gente está bem traçado nos nossos objetivos, que é somar ponto contra as equipes que estão em divisões já do brasileiro de Série B, de Série C, e contra as equipes que disputam esse campeonato, vaga na Série D, a gente conseguir essas vitórias. Legal, vamos fazer mais um giro então eu volto pro Oeste com o Sérgio Badá. Ô Eduardo, e o elenco do Marcílio Dias está todo à tua disposição? A gente sabe que é início de temporada, teve apenas esse jogo contra o Brusque. Aí tem algum jogador fora, você conta com todos os jogadores. Abre um pouco o jogo para nós, aí já tem o time definido, tudo pensado e projetado para amanhã lá em Xanxerê? Foi pensado, né? Claro que, como eu te falei, ontem nós conhecemos o gramado, né? Então fizemos alguns ajustes em relação ao que imaginávamos do jogo. Se fosse na Arena Condá, um jogo que seria maior. Então fizemos esses ajustes, nós treinamos na pré-temporada várias situações, prevendo pouco tempo de treino de uma partida para outra e prevendo também essas situações de adversário, de adversidades. Então nós estamos praticamente com o elenco nosso, que é um elenco curto aí de 22 atletas profissionais nesta viagem, né? E vamos fazer alguns ajustes, talvez uma outra situação que a gente possa tá fazendo do primeiro jogo, mas a base é a mesma que trabalhou na pré-temporada e estreou contra o Brusque. Legal. Renato Semensati, na época lá de Presidente Prudente, lá, Votuporanga, né? O professor já tinha esse Rolex? Rapaz, não tinha não. Não tinha não. Em Votuporanga, acho que lá em Votuporanga ele é o único que tem Rolex, inclusive, viu, o Marcelo? Próxima pergunta do Renato. Eduardo, como é que você vê o Campeonato Catarinense? Quem é que está na prateleira de cima, que é candidato a título? Eu estou falando na parte teórica, evidentemente. Tem 2 times que nem estrearam na competição ainda. Mas as coisas elas vão podem mudar. O Criciúma mesmo hoje oficializou a contratação do Neto Pessoa, um jogador para o Campeonato Catarinense, um jogador de um nível bastante elevado.
Como é que você vê? Que prateleira aí você coloca o Marcílio e quem para você, na parte teórica, evidentemente, entra no campeonato pelo investimento que está fazendo para brigar pelo título? Se você analisar investimento, Avaí, Criciúma e Chapecoense, né? Equipes com aí valores altos perante as outras equipes, folha de pagamento alto. Claro que isso não é só um fator para apontar o favoritismo, né? Mas eu acho que essas 3 equipes aí são as principais hoje que começam na frente, né? O Marcílio, eu acho que vem nesse segundo grupo, né? Marcílio, Barra, Figueirense, o próprio Brusque, mais uma outra equipe, buscando aí uma semifinal, quem sabe, e depois, consequentemente, a gente viu que a tendência é muito equilibrada, né? Equipes que às vezes você taxa como favorita têm as dificuldades, outras equipes que vão se encaixando dentro da competição brigam e podem surpreender, né? Para mim é o campeonato um dos mais equilibrados, se não for o maior de todo o Brasil estadual, porque você tem aí sempre 6, 7 equipes que podem buscar uma vaga nas fases finais e, consequentemente, depois brigar pelo título, né? Já visto ano passado, o Criciúma começou muito bem e na fase final ali teve dificuldade nas quartas, na semi principalmente, nos pênaltis e depois numa final. Então, acho que essas 3 equipes pelo investimento são as favoritas, mas mais umas 3, 4 aí que vão brigar aí para fazer frente, quem sabe beliscar um título aí. Agradecer a tua simpatia e disponibilidade, reservar um tempinho de participar para participar do nosso programa. Sucesso em 2025, bom campeonato e esperamos te receber mais vezes no Clube da Bola. Muito obrigado pelo convite. Como dizia um atleta que eu trabalhei, o Rodinei, o lateral, o Rolex é só no braço de quem tá, o relógio é o mesmo. Então, a gente fica feliz aí de ficar poder participando e quem sabe das próximas vezes com mais vitórias também. Obrigado aí pelo convite. Legal demais, conversamos com o Eduardo Souza, técnico do Marcílio Dias. Como a gente falou, o jogo passou para amanhã. Deixa eu só ler umas mensagens aqui, ó. O Renilton Kerlin. Boa tarde, Mancha e demais. Esperamos que este ano o Campeonato Catarinense seja mais do que qualificado. E o Criciúma, tricampeão catarinense, Renilton Coelho, lá de Criciúma. Mensagem do Renilton, que está sempre participando, está sempre ligado aqui no Clube da Bola. Renato Samensati, como é que chega o Tigre para essa estreia contra o Concórdia? O jogo amanhã, 4 da tarde, válido pela segunda rodada. Lembrando que o Criciúma não jogou na primeira rodada, ia ser o jogo contra o Ercílio Luz, ficou lá para fevereiro. Bom, com dificuldade, Marcelo. Existe uma dúvida no gol, né? Se o Kaique, o grandalhão goleiro que o Criciúma foi buscar lá no Grêmio, ele sentiu um desconforto ontem, alguma coisa desse tipo, talvez fique fora, e aí vai jogar o garoto Cauã, se jogar o Cauã. Não tem nem um minuto entre os profissionais. No mais, o Rodrigo, o zagueiro, é referência que ficou, mas o quarto zagueiro foi contratado, o Luciano Castan, mas não deve estar à disposição para essa partida, deve entrar um garoto da... Lembrando que o Criciúma está jogando a Copa São Paulo, então a garotada sub-20 que avançou de fase, venceu o Botafogo na quinta-feira, não está à disposição do Zé Ricardo. No meio-campo, mudança significativa, saiu o Barreto, saiu o Marquinhos Gabriel, que foram para o Avaí, né? O Ronald, que foi para o Vitória da Bahia. Aliás, o Claudinho, lateral direito também, base do Criciúma, foi negociado aí por 5 milhões de reais com o Vitória. Tem só o Felipe Matheus no meio, são 3 volantes que foram trazidos aí neste começo de temporada, e o ataque totalmente novo, né? Com o Thalisson, um jogador que foi trazido, estava no Ceará, mas é do Red Bull. O Eric Popó, que veio na janela de transferências da Série A do Campeonato Brasileiro, mas não jogou, só jogou no Sub-23. Ninguém entendeu muito bem essa contratação, mas o Criciúma anunciou o Neto Pessoa, está buscando jogadores, negocia ainda com o Rodrigo Caio. O Criciúma vai ser formado, acho que foi o Alisson que usou a expressão, né? Os times estão jogando o campeonato e vão ter que trocar o pneu com o carro em movimento. É o caso do Criciúma, se atrasou demais, teve a questão eleitoral aqui que pegou muito, né? O presidente do Criciúma renunciou, Vilmar Guedes, assumiu o Alexandre Farias, renunciou porque vai assumir a Confederação Brasileira de Tênis, mas antecipou uma renúncia, aí passou por eleição, o ambiente ficou conturbado aqui, oposição, situação, e acredite, hein? Para o cargo de vice-presidente, para integrar a chapa da executiva, foi um candidato, o Guto Silva, e teve com a gente aqui na ND de Criciúma um pouco antes da eleição,
ele ganhou. Então, é uma surpresa aí, uma novidade no Criciúma no aspecto administrativo. Mas dentro de campo, as contratações estão sendo boas, na minha avaliação, a começar pelo técnico Zé Ricardo, mas o Criciúma está atrasado, por exemplo, em relação ao Avaí, em relação a Chapecoense, a esses times que mantiveram o treinador e que mantiveram uma estrutura. 21 jogadores daquele elenco que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro deixaram o Criciúma. E só para dizer, meu caro Marcelo e Alisson, aquele torcedor ali que disse que não gostou do Marquinhos Gabriel na estreia, tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter um pouquinho de paciência com o Marquinhos Gabriel. O torcedor do Criciúma esperou 2 anos e não foi suficiente. Quem sabe se esperasse um pouquinho mais, a coisa andava. Deixa eu fazer o ping-pong, porque esse jogo vale também passar para o Badá. É o título da Recopa. Isso, título da Recopa, né? Vale para o campeonato. Quem ganhar soma 3 pontos, se empatar, quem ganhar 3 pontos no campeonato e o troféu da Recopa. Se der empate, 1 ponto para cada um e vai para os pênaltis. Então, Concórdia começou com um empate. Na primeira rodada empatou com o Barra em 0-0, mas a gente sabe, né, que jogar no Heriberto Wilson não é difícil, apesar de todas essas alterações do Criciúma. É uma parada muito difícil, mas é jogo único. Então, o Concórdia tem que jogar sem medo de ser feliz, para quem sabe fazer a festa lá dentro do Heriberto Wilson. Eu acho que seria algo assim maravilhoso para a torcida do Galo do Oeste. É interessante a ideia, né? Não é um jogo separado, um jogo isolado. Eles inseriram o jogo já dentro do campeonato, dentro da rodada. Gostei da ideia. Vou perguntar para o Badá da estreia da Chape, mas deixa eu só ler algumas mensagens. A Rô da torcida Elas falou que está ansiosa porque hoje é a estreia em casa. Lembrando que esse jogo entre Figueirense e Ercílio Luz, hoje, 7 da noite, terá a renda, né, revertida para ajudar nos estragos aí que as chuvas causaram na quinta-feira e na sexta-feira em vários pontos de Santa Catarina e principalmente aqui na nossa grande Florianópolis. Atitude legal aí do Figueirense. O China coloca assim, ó, salve, salve, amigo. Feliz ano novo, Deus abençoe. Manda um abraço aí para nós e para a mãe Betina. Abraço dado. E esse aqui eu tenho que, né, não posso não ler. No Raízes, melhor feijoada do Brasil. Kiko, Ana, Duda, Gringo, Sandra e Pamela. Tadeu Costa, professor Tadeu Costa, ele chega no restaurante, ele bota no clube da bola, pede o controle remoto, aquela elegância, né? Um gentleman, coloca no clube da bola e bota o controle no bolso. Só devolve depois da sobremesa, que é pra ninguém trocar de canal. E a estreia da Chape? Badá, conta pra gente, foi até Nova Veneza, lá na Veneza, 1-1, e amanhã a gente já falou aqui, né? Enfrenta o Marcílio Dias daí em casa. Um abraço pessoal lá do Raízes. Não é só no Clube da Bola, não. Aí o professor não precisa nem trocar de canal. Nas minhas férias, eu ia pegar aquela marmitinha lá pra mim, pra dona Iracema, tava sempre a TV grudada no balanço geral da AND, são nossos fiéis telespectadores. Mas é dentro do esperado a estreia da Chapecoense. A gente tem falado, aí o Renato também, né? Coloca Avaí, Criciúma, Chapecoense ali entre os favoritos, mas Chapecoense vai ter que melhorar. E tem que levar em consideração que se começou a trabalhar dia 3 e jogou dia 15. Mas a gente viu praticamente o mesmo time do ano passado, 2 alterações, 2 estreias apenas. Né? Então, faltou futebol, faltou acertar a conclusão, faltou muita coisa, né? Então, mas a gente tem que levar em consideração, né, o pouco tempo de trabalho, apesar de que entrosamento não falta. São 9 remanescentes do ano passado, escolhidos pelo Gilmar Dalpozo. Aí o Marcinho entrou no segundo tempo no lugar do Ítalo, acabou fazendo o gol do empate, só que quem largou na frente foi o Caravaggio, né? O primeiro tempo foi equilibrado e ruim. Aí o segundo tempo começou bem, Renan é o nome da fera, hein? Já passou pelo Criciúma, Atlético Tubarão, agora tá lá no Caravaggio, tem 20 anos. Não sei se joga sempre assim, mas jogou muito contra a Chapecoense, contou com a colaboração, a falha do Léo Vieira, fez 1-0. E a Chapecoense logo em seguida empatou o cruzamento do Mailton e o gol do Marcinho. 13 minutos. Aí a gente pensou, bom, a Chapecoense vai se impor e vai buscar a vitória. Aí teve até algumas jogadas, cruzamento do Dentinho com o Mário Sérgio chegou atrasado, o Caravaggio respondeu aí o chute de fora, a defesa do Léo Vieira. Aí se alguém toca na bola, certamente faria, porque ela passou pela zaga e pelo goleiro. Então a gente viu também o Caravaggio dando as suas escapadas e a Chapecoense uma que outra escapada lá na frente também, mas assim, faltou qualidade para a Chapecoense principalmente na hora disso aí, ó, do último passe e da conclusão. Então, temos que levar em consideração que são 13 dias de preparação apenas, né? Esse time aí que jogou
fez o torcedor da Chapecoense sofrer muito ano passado, 9 dos que começaram o jogo. Gilmar Dalpozo chegou, salvou a Chapecoense do rebaixamento, ele e o Maringá. Todo mundo acredita muito e confia muito no trabalho do Dalpozo. Ele sempre quis começar um trabalho novo na Chapecoense, está tendo esta oportunidade. Ele que escolheu os jogadores que ficaram e das 9 contratações que a Chapecoense teve, acho que 5 ou 6 jogadores trabalharam com o Gilmar Dalpozo, foram indicação dele. Então, ele tem uma parcela de responsabilidade grande nesta reformulação do elenco. Mas, repito, a gente tem todos os motivos para acreditar muito no trabalho do Gilmar Dalpozo. E o time tem que melhorar e evoluir. Já se espera a evolução amanhã contra o Marcílio Dias. Mas esse time aí nos fez sofrer barbaridade o ano passado. Tanto no Campeonato Catarinense, principalmente na Série B. Esse ano vai ter que jogar mais para ficar nessa partilheira aí de candidatos a título, vai ter que melhorar, vai ter que evoluir, vai ter que jogar muito mais do que jogou no ano passado. Os jogadores são os mesmos, mas a nossa esperança é na comissão técnica, principalmente no trabalho do Dalpozo. Legal, Badá. Tem uma mensagem aqui do nosso telespectador. Eu não sei se é David ou Dafi, né? Dupla interpretação aqui no nome. Ele coloca assim, ó, boa tarde, Mancha Equipe. Hoje eu vi quem realmente conhece de futebol. O Avaí pode ganhar de 10-0 que eles criticam, mas ainda bem que temos os comentaristas de nível, se referindo a Alisson Francisco aqui do Clube da Bola, o Davi, que é lá, ou o David, que é lá de Itajaí. Então, já que você foi citado, eu pergunto pra você, a estreia, o jogo de abertura, né, do Campeonato Catarinense na semana passada foi Joinville e Figueirense. Se esperava muito mais dos dois lados, né? O torcedor do Jack querendo ver um Joinville voltando aí a ser protagonista e o torcedor do Figueira queria ver um Figueirense com aquela promessa de um time mais pra frente, um conjunto melhor. O que você achou desse jogo de estreia? Olha, Mancha, pro Figueirense o empate saiu barato. Se tem algum time que deveria ter saído de campo com resultado positivo, era o Joinville. O Joinville criou as melhores oportunidades, foi mais incisivo. O técnico Emerson Maria montou a equipe marcando em cima, dificultando essa saída de bola. Só que aí vai ao encontro do que eu falava a respeito do Avaí. Eu acho que isso vale para todas as equipes. A gente tem que ser mais justo com os treinadores, tem que ser mais justo com os clubes, porque a gente vê um calendário extremamente apertado, uma pré-temporada que ela não existe, então eles não têm tempo hábil para preparar, para organizar a casa, colocar em prática todas as suas filosofias. Isso vale para o Thiago Carvalho, que é um técnico que aposta muito nesse futebol moderno, futebol bem jogado, inclusive com um estilo até que chama muita atenção, que é usado pelo Pep Guardiola na Europa, que foi usado pela Alemanha naquela conquista da Copa aqui no Brasil, que aqui no Brasil quem usa muito é o Fernando Diniz, que é começar essa jogada lá atrás, com o goleiro praticamente jogando como líbero, iniciando então lá de trás sem usar o chutão. Isso leva tempo, Então o torcedor tem que ter consciência que às vezes o estadual, né, por causa desse calendário apertado, dessa obrigação de precisar da vitória o quanto antes, porque é muito curto, são pouquíssimas rodadas, se você não ganha, você fica fora do mata-mata. Então, muitas vezes você deixa de ter um bom treinador, um bom profissional, até mesmo um trabalho a longo prazo, criando um legado dentro do clube por causa dos resultados que são imediatos dentro de um campeonato catarinense, dentro de um regional. Então, acho que a gente precisa ser um pouquinho mais justo. Figueirense, lógico, eu também esperava um pouquinho mais dele, né? Pelo que foi vendido, pelo que falou o técnico nas entrevistas antes dessa partida, até mesmo na sua chegada, eu imaginava um Figueirense mais vistoso. A gente não viu isso. Acho que faltam algumas coisas ainda para serem ajustadas, mas leva tempo, como eu falei, precisa de entrosamento, precisa trabalhar. Em Joinville, especificamente nesse caso do jogo contra o Jack, na primeira rodada, a participação dos volantes, os dois precisam melhorar essa participação para dar opção, né? Já que o Figueirense tem essa decisão de começar a jogada lá atrás sem o chutão, então para desafogar, ajudar o goleiro, ajudar os laterais e também os zagueiros, os volantes precisam se aproximar. Eles ficaram escondidos, eles têm que criar alternativas para essa saída de bola. Foi o grande problema do Figueirense nesse primeiro jogo contra o Joinville.